Essa é uma pergunta que normalmente os alunos fazem no primeiro dia ao professor de Sociologia no ensino médio. Para que serve mais uma disciplina final? Eu acho que é interessante que essa questão realmente aparece, assim, e tem aparecido muito agora com a questão da obrigatoriedade da disciplina, né? Uma cobrança que apresentaram para a gente constantemente, durante toda a campanha, foi, mas para que serve? Outras disciplinas não podem fazer a mesma coisa? Vamos dizer assim, é claro que a sociologia, desde que surgiu, acabou influenciando outras disciplinas, outras ciências, né? O jornalismo e assim por diante. Mas é claro que, na forma como ela aparece na escola, como ela pode aparecer na escola, ela tem algo a contribuir de um modo diverso. É esse caráter, eu acho, científico que ela dá, ou seja, não é simplesmente um senso comum, não é simplesmente opiniões, mas é alguma coisa que, mesmo que partindo de opiniões sobre o mundo, sobre a vida, sobre o comportamento das pessoas, sobre a economia, a política, mesmo partindo, mas ela pode produzir um certo processo de, digamos assim, de reorganização, de sistematização e trazer informações mais precisas. Mas não poderia dar múltiplas respostas para isso. Então, a primeira resposta que se poderia dar, e baseada num autor, Charles Wright Mills, que escreveu um livro de Imaginação Sociológica na década de 50, diz ele que a sociologia serviria para desenvolver uma imaginação sociológica. Mas o que é isso, afinal? Imaginação sociológica seria a capacidade do indivíduo perceber aquilo que ocorre no cotidiano da vida dele e dos seus contemporâneos, né, e relacionar com questões mais amplas do que ocorre na sociedade. Então, vamos dar alguns exemplos. O desemprego pode ser uma questão pessoal, na expressão do próprio Wright Mills, né, mas pode ser uma questão estrutural da sociedade. Se você, numa sociedade de 100 mil habitantes, você tem 50 desempregados, é uma coisa. Se você tem 5 mil ou 10 mil desempregados, é uma outra coisa. Mas se você vê um problema, a guerra, seja em que momento for, em que situação for, a guerra atinge os indivíduos pessoalmente, mas ela é uma questão mais ampla, que envolve países e situações econômicas, políticas e tudo mais. Essa situação do individual com o geral é o que ele chama imaginação sociológica. É você fazer a ponte entre o que acontece no cotidiano com questões mais gerais que te envolvem. Se formos procurar em outros autores, por exemplo, uma resposta para que serve a sociologia, poderíamos citar Pierre Bourdieu. Entre outras alternativas, ele diz que a sociologia pelo menos serviria para que as pessoas reconhecessem que a causa do sofrimento que elas vivem não é uma questão pessoal, mas é uma questão muito mais geral, uma questão social que leva as pessoas a terem determinados sofrimentos. Ou então, pegar um outro autor também contemporâneo, mas ainda vivo, Zygmunt Bauman, afirma que não há propriamente uma sociologia
engajada ou uma sociologia desengajada. Ele diz, a sociologia teria por função mostrar as possibilidades dos indivíduos viverem em liberdade. Então me parece que assim, todas essas questões que envolvem a vida dos jovens, que envolvem o poder, o governo, né, que estão presentes na vida das pessoas, podem ser retomados em sala de aula e a sociologia dizer alguma coisa. A partir do quê? A partir justamente de uma abordagem que a gente chamaria de científica, com estatísticas, com dados, com uma pesquisa histórica, com referenciais, vamos dizer assim, organizados, sistematizados. E é isso que eu acho que os alunos precisam, porque eles estão numa fase de ainda muita curiosidade e também de muitas informações que vêm pelos meios de comunicação, pela tradição e assim por diante. Portanto, a sociologia no contexto da escola média, podemos tentar resumir um pouco, né, apesar das várias alternativas de entendimento, seria uma ferramenta, mais uma disciplina, efetivamente, que possibilitaria aos alunos terem uma compreensão mais específica, mais aprofundada do cotidiano de suas vidas, relacionando as coisas mais comuns a uma situação mais geral. Por que chove, né? Então, aparentemente, ninguém se pergunta, mas a questão da chuva é uma questão importante na geografia, na física, na química e assim por diante. Do mesmo modo, por que há uma crise econômica que aparece, que afeta a vida das pessoas, os alunos querem saber. Por que há um processo de violência na nossa sociedade, os alunos querem saber. Mas as respostas que vêm, normalmente são respostas muito simplistas. A sociologia poderia, analisando essas respostas simplistas, mostrar como há alternativas explicativas, como há outras respostas, né? Como há questões que foram estudadas pela tradição. Um outro motivo que a gente pensa é esse que está justamente já é um slogan, já é um clichê, mas que é importante a gente repetir, é a ideia da cidadania. Isso aparece na própria legislação, na própria LDB, né, que deu uma certa razão para a gente buscar a obrigatoriedade da disciplina, que é formar o cidadão, um cidadão crítico, né? Mas é importante que a sociologia não apresente apenas esse slogan, mas é que ela dê conteúdos para isso. O que é o cidadão crítico? O cidadão crítico é o cidadão que tem informações variadas sobre o mundo e que essas informações podem ser coletadas, por exemplo, na história, né, nas outras ciências e assim por diante. E a sociologia pode trazer isso para a sala de aula, analisar junto com os alunos, né, o professor pode trabalhar com eles e montar uma certa sistematização dessas respostas. A sociologia oferece modos de pensar. Aí, pegando um autor, que é Max Weber, né, que fala isso, a ciência, e no caso a sociologia, que é com que ele trabalhava, oferece modos de pensar. Então, vamos dizer assim, não é esse simplesmente imediato que se responde, mas é algo sistematizado. Procurar as causas, procurar os elementos que fazem parte desse problema, né, de um problema, e procurar respostas, soluções para isso.